primeiro passo é imprimir os moldes recebidos por e-mail. Em cada folha de molde está descrito em que tipo de papel é mais adequado para imprimi-lo, sendo a primeira e a segunda folhas em papel mais grosso ou um papelão e a terceira folha em papel comum de sua preferência. Após imprimi-los, recorte em todas as áreas marcadas o primeiro e o segundo molde. Reserve eles. Agora pegue a terceira folha e sobreponha o papel cola com a parte brilhosa para cima. Você vai usá-la de guia para transferir todos os desenhos para o papel cola. Desenhe um próximo ao outro, mas deixe um pequeno espaço entre eles para que você possa recortá-los, porque cada um vai para um tipo de tecido, uma cor de tecido, ou seja, você pode usar até retalhos para isso, não precisam ser tecidos novos. Qualquer pedacinho de tecido é o suficiente. Após transferir todos os desenhos para o papel cola, recorte-os deixando uma pequena borda para que você possa passar com o ferro sobre o tecido e depois recortar sem que deixe nenhum tipo de tecido arrepiado na borda. Vire o tecido com o verso para cima, posicione o papel cola e passe com o ferro sobre o local para fixá-lo. Recorte o excesso do tecido. Lembrando que pode ser um retalho, não precisa ser um tecido grande. Passe mais uma vez com o ferro pelo lado direito também para garantir que a fixação do papel cola será melhor. Faça isso com todos os desenhos do papel cola, cada um na sua cor de tecido. Depois de colar todos eles no tecido, agora recorte exatamente no desenho que você fez, retirando aquela bordinha extra que foi cortada anteriormente. Depois de todas as partes cortadas, reserve-as. Pegue o tecido que foi escolhido para fazer as orelhas, dobre-o ao meio e coloque direito com direito. Deixe a parte do verso para cima. Com o molde escrito orelha, desenhe-o 2 vezes nesse tecido, deixando um pequeno espaço entre eles para que você possa recortar, porque o desenho é onde você fará a costura. Alfinete as 2 partes juntas, a parte de cima e a de baixo das 2 orelhas e recorte o excesso do tecido, deixando uma pequena borda para que após costurado não fique desfiando sua costura. Então não precisa ser uma borda tão pequenininha, você pode recortar o excesso depois de costurado. Esta borda pode ser de aproximadamente 1 centímetro. Faça o mesmo com o tecido da cabeça, apenas contornando o molde da cabeça sem fazer os desenhos do meio. Selecione o tecido que será usado para fazer a cabeça, coloque 2 partes, direito com direito e o verso para cima. Posicione o molde da cabeça sobre ele e faça o contorno ao redor. Reserve a cabeça.
Depois de cortadas as orelhas, você pode colocar uma de frente para a outra e abrir o desenho deixando o tecido direito para cima. Deixando o lado direito do tecido para cima. Posicione a parte com papel cola que vai no miolo das orelhas, no meio dela. Caso você tenha dificuldade de posicionar no meio corretamente, recorte o meio do molde da orelha onde tem um pontilhado, que ele serve como uma máscara para que você acerte bem o lugar. Se você tiver um pouquinho mais de prática, isso não é necessário. Retire a película protetora do papel cola. No meu caso, eu estou usando um papel cola que ele já é colante, então você não precisa usar o ferro para passar agora. Mas tem alguns tipos de papel cola que não vem com essa cola extra. Aí você teria que posicionar no lugar e passar com o ferro sobre a marcação. Faço o mesmo com a outra orelha. Caso você não tenha muita prática, tire um canto apenas da película protetora, posicione no local onde vai ser a orelha e vá retirando aos poucos, para que tudo fique no lugar desejado. Vai posicionando calmamente. Reserve as partes dos versos das orelhas por enquanto. Nós vamos ficar apenas com a frente delas. Pegue a manta acrílica, estique sobre a mesa, posicione as orelhas sobre ela, porque assim elas vão ficar um aspecto mais fofinho, não vai ser seco o seu jogo americano. Alfinete todas as partes ao redor de toda a orelha para que a gente possa recortar o excesso e assim também já poder facilitar na hora do caseado. Depois de tudo alfinetado, é só recortar as sobras, deixando uma pequena margem novamente, para que não falte manta acrílica depois. Separe as duas orelhas para que seja mais fácil casear o miolo. E reserve por um instante. Depois de ter feito o contorno da cabeça e recortado os dois tecidos, vai posicionar novamente o molde da cabeça no meio do tecido, só que agora do lado direito de um dos tecidos. E vai marcar a parte onde vai ser as sobrancelhas com o lápis. Apenas um risco de leve, para que você possa bordar sobre ele. Quanto mais leve, mais fácil será de esconder sobre a linha. Faça o mesmo procedimento no focinho. E agora você vai posicionar as partes que serão aplicadas no rosto, que seriam as bochechas, o nariz, os olhos e as pupilas. Retire a película protetora e encaixe sobre o local. Agora na outra bochecha. Focinho. Os olhos. Este guia é bom porque você pode fazer vários desses e todos eles terão o mesmo posicionamento. Nenhum vai ficar torto, nunca vai ficar fora do lugar. Depois de colocado no lugar, você pode retirar o estêncil da cabeça.
Vai ficar assim. Agora posiciona as pupilas. E a montagem da sua cabeça está pronta. Agora é hora de pegar a manta acrílica novamente, posicionar a cabeça sobre ela. Recortamos o excesso de manta para não ficar puxando. E vamos alfinetar ao redor da cabeça inteira, sempre do meio para fora. Se você não tiver tanta prática, é melhor que você alinhave do meio para fora. Recortamos o excesso de manta. E vamos começar o bordado. Selecionamos as linhas, eu estou usando aqui linhas de meada. Bege para as bochechas, salmão para o focinho, preto para os olhos, as sobrancelhas e a boca, e branco para os olhos. Como o nosso bordado deve começar do meio para fora, para que não enrugue o nosso tecido, o nosso trabalho fique mal feito, eu vou começar pelo salmão e fazer o focinho primeiro. Como eu estou usando linha de meada, ela vem com 6 fios. Corta um pedaço mais ou menos no comprimento que eu acredito que vai dar para dar a volta em todo o focinho e separo apenas 2 fios, que serão usados por vez. Passo ele pela agulha e não junto as 4 pontas, apenas 2. E faço um nó. Estou usando um nó bola de vôlei, onde você segura a ponta junto com a agulha, enrola algumas vezes na agulha a linha e depois passa por toda a linha. Começamos o nosso bordado de baixo para cima com a agulha, como vocês podem ver aqui, e vamos fazer um ponto de caseado. Por ser uma cor clara e o focinho ser pequeno, talvez você não consiga ver exatamente como eu estou fazendo o bordado, mas não se preocupe se você não tiver prática. Vou trocar de agulha, aquela agulha era muito grossa e iria dificultar o meu bordado. Então, voltando, se você não tiver muita prática, não se preocupe que mais pra frente no vídeo, quando chegar numa cor mais fácil de ver, eu faço novamente o caseado, mas aí eu dou um zoom para que vocês possam ver com mais tranquilidade. Mas eu não poderia começar pelas bochechas para não enrugar o meu trabalho. Pronto, o nosso focinho está caseado. Agora eu vou lá no começo do primeiro ponto, passo a agulha para baixo. Deu tudo certo. Puxo totalmente a linha. Vou dar uma laçada com a agulha num dos pontos que eu fiz. Eu enrolo a linha e passo a agulha sobre ele, por dentro dele novamente. E recorto o excesso. Pronto, nosso focinho está pronto. Vamos para a próxima parte. Com a linha branca, também de meada, é o mesmo procedimento. Separo 2 linhas. Um comprimento que dê para dar a volta nos olhos. Como eles estão bem próximos, que a linha dê para dar a volta nos 2 olhos de uma vez só. A linha não precisa ser arrematada num olho e depois passado para o outro. Nó bola de vôlei, como vocês podem ver novamente. Passo a ponta da linha por toda a linha
e vou lá no meio dos dois olhos, para que eu possa começar e terminar os dois olhos por ali. Vamos novamente no ponto caseado, contornando todo o olho. E depois de terminado, nós passaremos para o outro olho, no mesmo procedimento. Eu dei uma pequena acelerada no vídeo porque o procedimento é o mesmo, tanto de um olho para o outro quanto o do nariz, que nós já vimos. É só girar o bordado na mão e continuar. Agora nós vamos finalizar o segundo olho, passar a agulha para baixo, puxar toda a linha e fazer um arremate como da outra vez. Aqui vocês podem ver que eu enrosquei a agulha em um dos pontos e vou laçar a linha na agulha algumas vezes e passar a agulha, puxar totalmente a linha. Está arrematado. Corto o excesso do fio. Agora nós vamos fazer as pupilas, as sobrancelhas e a boca. Todos esses nós vamos usar fio de linha preto. Mais uma vez estou usando linha de meada, mas você pode usar linha de costura, linha de bordado à máquina, a qual você se identificar. Separo dois fios, já que é linha de meada. Coloco na agulha e vamos começar novamente. As pupilas também em ponto caseado, exatamente como da outra vez. Para fazer o bordado sair bem certinho. Mais uma breve acelerada no vídeo, já que o procedimento é o mesmo. Arremato a primeira linha. Vamos para a outra pupila. De caseado novamente, arrematamos a linha, cortamos o fio. Agora com o mesmo fio nós vamos fazer as sobrancelhas e a boca. Arremato a linha, faço um nó na linha, agora dei um zoom no vídeo para que vocês possam ver como isso é feito. Coloco a linha, puxo a agulha para cima do trabalho, bem no comecinho do desenho. Aí eu vou fazendo bordados na frente, de frente para trás. Eu enfio a agulha no trabalho mais ou menos meio centímetro. E faço a ponta dela sair lá onde já estava a linha no começo, por todo o guia. Depois de toda essa sobrancelha feita, eu vou enfiar a agulha para baixo do trabalho, bem onde terminou a linha, o último bordado. Este é o ponto atrás. Da mesma maneira, eu dou uma laçada com a agulha
em um dos pontos. Vou dar algumas laçadas na agulha com a linha. E vou puxar a agulha por todos, até o final da linha. Pronto, arrematado. Corto a linha. E agora vamos fazer o mesmo procedimento na outra sobrancelha. Estico bem, trabalho para que ele não fique enrugado. Conto mais ou menos meio centímetro, enfio a ponta da agulha e faço sair lá onde já estava a linha. Mais uma vez. E assim por todo o desenho guia da sobrancelha. Entra meio centímetro, sai lá onde estava a linha. Esse se chama ponto atrás. Do ponto, enfio a agulha lá no final da linha, passo para trás e arremato novamente. Esse ponto é o mesmo que será usado na boca do nosso coelho. Agora eu vou fazer a agulha subir no trabalho a partir da parte inferior do focinho, bem certinho onde termina o focinho, como vocês podem ver aqui. Novamente, conto meio centímetro para entrar com a agulha no trabalho e fazê-la sair onde a linha já estava. Eu vou fazer primeiro um lado do bordado e depois o outro. Então, eu escolho um dos lados da boca e sigo em frente esse bordado. O ruim de usar alfinetes é porque às vezes a linha enrosca. Nesse caso, é melhor a linha vá. Vou seguindo com o meu bordado. Note que eu sempre seguro a linha para baixo do bordado. Isso é para que o ponto fique mais certinho. Vocês vão ver que quando eu for para o outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Sempre puxando para baixo. Para o lado de fora do contorno. Terminado. Agora é só virar para trás novamente e arrematar. Acertar bem em
esses alfinetes para que ele estique bem o trabalho e não fique repuxado depois de pronto. Mais uma razão pela qual é melhor alinhavar se você não tiver prática. Até com prática, sinceramente, sempre melhor alinhavar. Como aquela minha linha acabou, eu vou pegar outra agora, novamente separando 2 fios. Agora eu vou sair com a agulha no trabalho bem a parte onde emendam os 2 desenhos, como vocês podem ver aqui. E vou começar novamente. Esticando sempre bem o trabalho para não ficar repuxado. E a linha fica sempre para o lado de fora do círculo, como vocês estão vendo. Segue por toda a linha guia, feita a lápis, de forma bem suave para que seja fácil de esconder sob a linha. Se você estiver usando tecido escuro, use lápis branco, aquele lápis de cor, é muito bom para isso. Estamos quase chegando no final desse bordado, último ponto. E agora vou passar a agulha para baixo, lá no final do trabalho. Arremato a linha. E essa parte do bordado também acabou. Agora eu vou fazer de uma forma mais tranquila as bochechas, já que é uma linha mais escura e vai ser mais fácil de vocês verem como é que eu faço o ponto de caseado. Então vamos começar pegando novamente a linha de meada, que é a que eu estou usando nesse trabalho. Quando você escolher uma linha, use a mesma linha, independente da cor, mas no trabalho use só um tipo de linha, para que fique mais bonito e mais harmônico. Cores mais próximas da cor do tecido fica mais suave. Então vamos começar. Eu passo a agulha para cima bem rente no tecido, como vocês podem ver, mas para o lado de fora da aplicação. E para fazer o primeiro ponto, eu dou uma laçada, para garantir que ele sairá perfeito. A partir do segundo ponto, eu não faço mais isso. Eu enfio a agulha dentro do tecido de aplicação e saio com ela para o lado de fora. Entro no trabalho dentro do tecido e saio fora. Se vocês tiverem alguma dúvida quanto ao fazer o caseado, eu tenho um vídeo também que ensina apenas essa parte, que mostra bem certinho como o caseado é feito. O link deste vídeo está na descrição abaixo. Depois de casear todas as partes que tinham papel cola, elas vão ficar assim. Vamos reservar por um instante.
E vamos pegar aquele molde que está escrito bolso da orelha. Agora nós vamos pegar o tecido que vai ser usado para fazer o bolso porta-talher. Vamos retirar aqui um pouquinho, para que vocês possam ver bem. Em cima tem uma marcação escrita dobrar tecido aqui. Então você vai dobrar e vai encaixar exatamente onde termina o tecido, nessa dobra. Nesse caso nós não podemos desenhar porque esse é o lado direito do tecido, e caso a costura não fique exatamente no lugar, vai aparecer. Então nós vamos alfinetar o molde e cortar uma borda exatamente como nós fizemos na cabeça e nas orelhas, uma borda além do molde de mais ou menos 1 centímetro. Não se preocupe se o seu contorno não ficar perfeito, ele só precisa de uma sobra para que a hora que for costurar todo esse trabalho não fique curto e ele não desfie ou ele não fique fora da costura. Mas pode ser só aproximado, igual eu fiz aqui. Alfinetamos novamente e cortamos com uma sobra de tecido novamente, exatamente como a primeira vez. Retiramos os alfinetes e os nossos bolsinhos vão ficar assim. Agora nós vamos pegar as orelhas, reservamos a cabeça por um instante, porque agora nós vamos montar o sanduíche para costurar na máquina. Posicionamos os bolsos para que faça aqui, ó, o lugar do talher, e vamos costurar toda a borda junto com a frente da orelha, o bolso e as costas da orelha que nós reservamos anteriormente. Agora nós vamos pegar os 2 tecidos que nós tínhamos deixado de lado, que são as costas das orelhas, e vamos aplicar sobre tudo isso. Novamente é o direito da orelha, o bolso e o verso da orelha. Encaixar tudo bem certinho e alfinetar tudo. Alfinetando em torno da borda, sempre do meio para fora, para que o tecido fique o mais esticado possível. Se você não tiver prática nessa hora, você pode alinhavar também. Lembrando que nós vamos usar esse risco a lápis para passar a costura sobre ele. Fazemos o mesmo procedimento na outra orelha. Alfinetamos tudo. E agora é hora de irmos para a máquina de costura. Vamos lá? Na máquina de costura, eu coloquei uma linha neutra, que pode ser branca ou mais próximo da cor de todos os tecidos que você está usando. Começamos o ponto, costuramos um pouquinho, fazemos um retrocesso para que não desfie a nossa costura. E vamos fazer uma costura reta por cima do lápis. Eu vou levantando o pé calcador para que ele faça exatamente o contorno da orelha, não fique em pontas na nossa costura. Lembre-se de sempre retirar os alfinetes antes de passar com a agulha para que não aconteça nenhum tipo de acidente. Nós vamos deixar essa pequena abertura no começo da orelha, por onde será desvirado. Agora nós podemos recortar todo o excesso de manta ao redor e fazer pequenos piques ao redor inteiro da orelha,
e depois o mesmo procedimento na outra orelha, para que faça certinho os contornos arredondados da nossa orelha, ela não fique com pontas. Agora nós vamos pegar no meio do trabalho lá embaixo, separar os tecidos e começar a empurrar para desvirar para o lado direito. Você pode usar, como eu usei aqui, um lápis e vai empurrando de baixo para cima. Aí agora já apareceu aqui em cima o lado direito, eu já posso puxar. Seguro com a mão inteira para não forçar a costura. Vamos desvirar tudo, ajeitar a costura para que fique tudo bem redondinho. Você pode fazer novamente, pegar o lápis, enfiar dentro e ir passando pelas costuras para que arredonde bem. Vai passando pelas costuras, vai ajeitando tudo. E está pronta uma das nossas orelhas. Depois é só repetir o processo na outra, as orelhas vão ficar assim. Agora chegou a hora da cabeça. Nós vamos pegar e posicionar a cabeça e as orelhas sobre ela onde elas devem ficar. Vai ajustando elas para que fiquem no seu lugar certinho. Depois disso é só marcar com um lápis. Tá vendo aqui as marcações? Vou reforçar um pouquinho só para vocês poderem ver. Nós vamos virar direito com direito da orelha e da carinha e vamos pôr um alfinete para segurar no lugar a nossa orelha. Não esqueçam desses alfinetes na hora da costura, para não ter perigo de passar com a agulha da máquina sobre ele. Encaixa no meio da outra marcação, a outra orelha. Novamente colocamos um alfinete. Agora nós vamos dobrar para o meio as orelhas para não ficarem atrapalhando na nossa costura. Uma sobre a outra, bem esticado o nosso trabalho. Cuidar para não enrugar a parte de baixo. E vamos pôr um alfinete para segurar as duas, apenas para que elas não saiam do lugar. Agora nós vamos posicionar o verso da nossa cabeça, que tem o desenho do contorno do molde para que a gente possa usar de guia na hora de costurar. Vamos alfinetar por toda a borda novamente, do meio para fora. E passar a costura agora ao redor. Vamos para a máquina. Novamente na máquina de costura. Agora nós vemos aqui em cima é a orelha, então nós vamos começar na parte de baixo. Começo a costura, dou um retrocesso e vou seguindo ao redor de todo o desenho, sobre a marcação de lápis. Não esqueça de sempre retirar os alfinetes antes de passar com a agulha da máquina para que não aconteça nenhum acidente. Baixa os alfinetes que estão dentro segurando as orelhas, também não esqueça deles. Você pode ver que eu deixei uma abertura de aproximadamente 5 centímetros na nossa costura, depois de dar um retrocesso no final da costura. É por onde será desvirado o nosso trabalho. Então agora nós vamos recortar o excesso de manta novamente, como vocês podem ver aqui. E fazer todos os picotes ao redor como da outra vez. Se você tiver uma tesoura de picotar, pode ser também. Lembrando de tirar aquele alfinete que está juntando as duas pontas das orelhas para que você não se machuque.
Agora você começa puxando a ponta das orelhas para fora. Isso vai facilitar na hora de desvirar. Uma orelha, depois a outra orelha. E agora vamos desvirando totalmente o trabalho. Sempre fazer isso com cuidado para que você não arrebente nenhuma costura e também não estrague o começo do trabalho ali por onde foi desvirado. E aqui está o nosso coelhinho quase pronto. Vamos ajeitando tudo, desvirando bem, acertando as costuras, fazendo tudo vir bem para fora. Aqui onde nós deixamos aberto, nós vamos dobrar certinho para dentro e pôr um alfinete. Agora nós vamos fazer o que se chama de rebater a costura, que é quando você costura por fora para assentar a primeira costura e garantir que ele não vai ficar levantando o miolo. Acertamos bem aquele tecido do começo onde está aberto e vamos fazer uma costura bem rente ao redor de todo o trabalho. Novamente uma costura reta simples, mas se você quiser pode usar algum tipo de ponto decorativo também. Vai ajeitando bem a costura, puxando tudo bem para fora. Chega no final do trabalho e dá um retrocesso para arrematar, para garantir que não vai desfiar o seu trabalho. Aqui está essa costura que se chama de rebatida. Terminado isso, agora nós vamos pegar um pingo de tinta de tecido e eu estou usando um pinta-bolinhas, mas pode ser o verso de um pincel ou qualquer coisa que você tiver redondinho, apenas para fazer um pingo de luz nas pupilas. Eu vou usar a cola pano para finalizar esse trabalho. Faça um risco de cola onde vai ser posicionado as orelhas para que elas fiquem firmes na hora do trabalho. Finalizado isso, é só esperar a cola secar e está pronto o seu jogo americano. Parabéns! E até a próxima!